paz do Senhor, meus irmãos, as minhas irmãs. Uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês nesta noite. É muito bom saber que vocês estão aí na casa de vocês, para estarmos compartilhando um pouco sobre essa palavra na noite de hoje. Hoje é a última quarta-feira do mês, né? Sobre o culto, sobre o tema da fidelidade. E nós escolhemos, né? Deus tocou no nosso coração para nós falarmos sobre o livro de Josué. Para estarmos iniciando, abrindo o culto na noite de hoje, primeiramente, gostaria de estar orando com os irmãos, né? Eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês, estarmos orando e convidar os irmãos a estar agradecendo, né? Agradecendo a Deus por esta bendita oportunidade de estarmos reunidos. Querido Deus, Pai de amor, de misericórdia, obrigada primeiramente por esta oportunidade de estarmos abrindo mais uma vez, Pai, a Tua palavra. A palavra que foi nos deixada para estar, esta palavra que abençoa, que liberta e que salva, Pai, obrigada. Obrigada por esta rica oportunidade que temos. Que o Senhor possa estar trabalhando em nossos corações, nos usando segundo a Tua vontade, nos guiando, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Seja conosco durante este culto, abençoa os irmãos que estão trabalhando, Pai amado, para que o culto possa estar chegando à casa dos irmãos. Abençoa os irmãos que estão nas suas casas, as suas famílias, Pai, que as Tuas bênçãos e as Tuas misericórdias sejam derramadas, Pai, infinitamente sobre a vida deles, Pai, sobre as suas famílias e sobre os seus lares também. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nesta noite eu gostaria que vocês abrissem o livro de Josué, a partir do capítulo 1, e eu escolhi o versículo 6 e o versículo 9 para nós lermos aqui neste início. No versículo 6 diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. E no versículo 9 diz assim: Não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, essa ordem de Deus sobre a vida aqui de Josué é uma ordem que, se a gente for trazer para os nossos dias de hoje, é uma ordem para nós também, para que nós possamos ser fortes e corajosos. Deus ali estava dando uma ordem para que Josué fosse forte e corajoso, porque ele ia direcionar aquele povo para a libertação. E o que nós buscamos no dia de hoje, né, no nosso dia a dia? O que nós queremos para o nosso dia? Nós precisamos nos libertar, nós precisamos enfrentar as nossas guerras, nós precisamos enfrentar as nossas dificuldades, cada um à sua maneira. O que é uma guerra para mim pode ser que não seja uma guerra para você. O que é um problema muito grave para você pode ser que não seja para mim. Porém, são dificuldades. Porém, são batalhas nossas diárias. Então, o que a gente quer trazer hoje para vocês, o que brotou no nosso coração, é esse propósito de fidelidade que a gente encerra hoje aqui na última quarta-feira do mês. Essa proposta de ser fiel. Deus é fiel conosco, isso é ponto. Isso é promessa de Deus nas nossas vidas, que Ele seja fiel conosco. E nós precisamos ser fiel com Ele. E quando Deus fala aqui, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. E no versículo 9 ele fala de novo, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. E no final ele fala, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, essa promessa que Deus está sempre conosco por onde quer que andares, nós vamos ver em todos os livros da Bíblia. Deus está conosco por onde quer que nós colocamos a planta dos nossos pés. E na palavra, o Carlos vai dizer isso pra gente, né? Vai confirmar isso. Por onde quer que a gente vai andar, o nosso Deus, ele é tão fiel, ele é tão amoroso, ele é tão zeloso conosco,
que Ele vai estar conosco. Esse tema da fidelidade, ele é um tema ele prevalece tão forte sobre as nossas vidas, que Deus a todo momento, a toda hora, Ele prova isso para nós, todo momento da nossa vida, toda dificuldade, na alegria, na doença, na nossa saúde, nos nossos momentos tristes, Ele vai estar comprovando que a soberania dele está acima de qualquer coisa, a fidelidade dele está acima de qualquer coisa. Então eu queria estar abrindo o culto, lembrando isso para vocês. A fidelidade de Deus para com as nossas vidas, ela é muito grande, e que a nossa fidelidade para com Ele também tem que ser nessa proporção, né? De sermos fiéis com Ele, né? E sermos fortes e sermos corajosos diante das nossas dificuldades, porque Deus tem promessas nas nossas vidas, tem na minha vida e tem na sua vida também. Que possamos estar nos seguindo fortes, né? Seguindo firmes nessa promessa de Deus para conosco, e tenhamos bom ânimo para estarmos vencendo aí as nossas batalhas. Era isso que eu queria trazer para vocês. E que possamos aí, na continuação do culto, estarmos atentos aí ao que Deus tem para estar falando para nós. Um beijo a todos e obrigada aí pela oportunidade de estar com vocês. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a tua mão, derramando a tua unção, liberando teu poder. Colocou sobre ela a tua mão, derramando a tua unção, liberando teu poder. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. É com muita honra que venho hoje trazer uma palavra vindo dos céus que tocou no meu coração e que eu tenho certeza que vai tocar no coração de vocês na noite de hoje. E fechando o ciclo desse mês, né, que nós falamos sobre fidelidade, eu separei aqui a palavra no capítulo 7, né, Josué, capítulo 7, versículo 1. Os filhos de Israel, porém, foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Assim, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, os filhos de Israel. Irmãos, para a gente poder entender esse versículo, a gente precisa ter o contexto que é parte do livro de Josué, né? Então, para entender o início desse livro, a gente entende que Josué, que era um discípulo de Moisés, né? Assim que Moisés morreu,
Deus colocou ele como cabeça do povo de Israel, né? Então, assim, para que fosse cumprida a promessa, que era eles adentrarem a terra prometida, Deus colocou Josué como cabeça daquele povo, né? E disse mais, disse que a terra prometida estava ali após a travessia do Rio Jordão, né? Eles ficaram ali, a geração de Moisés ficou 40 anos andando por todo aquele lugar, né? Por todo aquele deserto. E naquele momento que Deus já tinha dito que a geração de Moisés não ia adentrar, né? E quando Moisés morre, ele coloca como cabeça Josué e diz ainda que eles iriam, aquela geração que ia tomar posse da terra prometida, né? E Deus colocou no coração de Josué uma estratégia, né? Depois que Josué fala ao povo de Israel que ele tinha sido o escolhido por Deus e que a terra prometida estava ali ao lado, atravessando o Rio Jordão, Deus coloca no coração de Josué que ele mandasse 2 espiões para a terra, atravessasse o Rio Jordão e adentrasse aquela cidade de Jericó, que era a cidade com um exército muito forte, né? E para ele entender como que aquele povo se armava, como que eles, qual era a quantidade do exército e tal. E esses espiões foram e atravessaram e entraram pela porta da cidade e adentraram a casa da prostituta Raabe, né? E de alguma forma, não sei como isso aconteceu, nós não sabemos como, não fala a palavra de Deus, diz só que o rei de Jericó ficou sabendo dessa visita desses espiões e sabia também até onde eles estavam, que estavam na casa de Raabe, né? E aí o que o rei fez? Mandou o seu exército, seus soldados lá na casa de Raabe, né? E chegando lá, Raabe chega para eles e fala assim, não, realmente esses 2 homens estiveram aqui, só que eles aproveitaram o anoitecer e que as portas da cidade ainda estavam abertas e eles foram sentido ao rio. E digo mais, se vocês forem apressadamente, vocês acabam pegando eles aí no meio do caminho, né? E aí o exército de Jericó deu meia volta e foi atrás dos espiões. Ela foi dentro da casa dela, onde tinha escondido ali os espiões, e falou para ele, abriu o coração dela para eles, dizendo assim, ó, seguinte, o povo de Jericó está temeroso com o povo de vocês, né? Porque chegou aos nossos ouvidos que o povo de Israel tem conquistado várias cidades, né? E a força de vocês é de um Deus todo-poderoso, né? E eu queria fazer um pedido para vocês, já que eu menti lá para o exército e disse que vocês não estavam mais aqui, eu queria fazer um acordo com vocês, que se vocês invadirem mesmo Jericó, que vocês poupem a minha vida, poupem a vida dos meus familiares. E eles, de pronto, não, tudo bem, mas para que a gente possa cumprir essa promessa, né, você tem que colocar os seus familiares tudo dentro da sua casa. E a gente tem que combinar um sinal, né? Você que todos os seus familiares estão dentro da sua casa, né? E ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar essa corda aqui para vocês saírem, porque a minha casa é de frente ao muro, né, de Jericó, e vocês descem e vão para as montanhas, ficam por lá 3 dias, né? E a corda vai ser um sinal de que quando vocês invadirem, essa corda vai estar pendurada aqui, que todos os meus familiares vão estar aqui dentro da minha casa, né? E aí eles foram e fizeram o que ela falou, porque eles ficaram 3 dias lá, enquanto o exército voltasse, né, retornava para Jericó, eles aí iam aproveitar depois de 3 dias e iam atravessar o rio e voltar
com as informações que eles tinham tido daquela cidade através de Raabe, né? E aí foi o que aconteceu. Eles foram lá e chegaram para Josué e falaram para Josué o que tinha acontecido, inclusive o acordo que tinham feito com a prostituta, né? E Josué foi falar com o Senhor, né? Mais uma vez, com a sua fidelidade no seu coração, foi conversar com Deus a respeito dessa passagem e dessa conquista da cidade de Jericó. E Deus o Senhor deu, através da sua palavra, conversando com ele, disse que é o seguinte: vocês vão atravessar esse rio, mas da seguinte forma, né? Você vai ter 7 sacerdotes, né? Os 7 sacerdotes que você tem segurando a arca, né? À frente. O povo e os seus soldados têm que ficar numa distância de mais ou menos uns 900 metros, né? E foi o que aconteceu. Quando os sacerdotes colocaram os seus pés na água do Rio de Jordão, Deus abriu o rio da mesma forma que abriu o mar, né? Quando ele disse para Moisés fugir com o seu povo, o povo de Israel, do Egito, né? E essa abertura do rio fez com que o povo de Israel tomasse realmente a confiança de que Josué foi a pessoa realmente escolhida por Deus para estar no lugar ali de Moisés como cabeça do povo de Israel, né? E todo aquele trâmite da passagem ali do Rio Jordão, da forma, né? Depois vocês leem assim detalhadamente todos esses versículos, faz com que o povo todo passe pelo Rio Jordão, fazendo a travessia com facilidade. Chegando do outro lado, o que cabia agora era realmente conquistar Jericó. Mas como conquistar Jericó? Eles sabiam ali, através daquela informação de Raabe, que o povo estava desanimado, né? Que o povo estava com medo, que o povo estava amedrontado por notícias que vinham aí de conquistas do povo de Israel em outras cidades, né? E aí o que Deus falou também para eles? Falou assim, ó, o que vocês devem fazer? Vocês vão dar 7 voltas, em 7 dias, vocês vão dar 7 voltas ali em volta à cidade, né? Ao redor da cidade. Mas sem gritar, sem murmurar, sem fazer barulho. A única coisa que vocês devem fazer quando finalizar cada volta é tocar as trombetas, né? E foi o que foi feito. E com um porém, Deus ainda disse o seguinte, que nada que fosse maldito, que ninguém do povo de Israel poderia se apossar, né? Tudo que fosse algo que fosse maldito, ninguém poderia se apossar, tomar posse e levar para o acampamento de Israel. E aí foi o que aconteceu. Eles deram, dentro daqueles 6 dias, no 6º dia deu 6 voltas, no 7º dia eles deram 7 voltas ao redor da cidade, né, de Jericó, e depois do tocar das trombetas, um sinal de Josué, houve um brado do povo, um grito, onde os muros de Jericó vieram a cair. Eles adentraram a Jericó. Josué disse que era para exterminar tudo, colocar fogo, menos aquela casa que era a casa de Raabe. Nesse momento nós conseguimos entender a fidelidade de homens com uma mulher, como uma família daquela prostituta, né? Um acordo que eles fizeram, e de que Deus também já tinha tocado no coração de Raabe, sabendo do poderio dele. Então Deus faz com que Josué não mate nem ela, nem os seus familiares, né?
Nesse momento conseguimos entender que a fidelidade de Deus em todos os momentos das conversas com Josué, as coisas caminhavam exatamente como Deus havia prometido. Após a conquista de Jericó, eles foram conquistar as outras cidades, né? E lá no versículo 2, né, logo depois do que eu escolhi, aí diz assim: ora, enviou Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, e lhes disse: sube, espiai a terra. Então subiram aqueles homens e espiaram Ai. Ali estava a mesma estratégia que Deus tinha colocado na vida, no coração de Josué para a conquista de Jericó, também colocou, e eles estavam utilizando a mesma estratégia, né? E o que vem a modificar? Esses homens diz lá, que fala assim, ó, quando voltaram a Josué, lá no versículo 3, eles disseram: não suba todo o povo, né? Subam uns 2 ou 3 mil homens para ferir Ai. Não canses ali todo o povo, porque há poucos habitantes nessa cidade. E assim subiram do povo para lá uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, que feriram deles uns 36, perseguiram-os desde a porta até Sebarim, e os derrotaram na descida. E o coração do povo desanimou e se tornou como água. Então, assim, vejam que, da mesma forma que o coração do povo de Jericó estava desanimado, estava temeroso, estava amedrontado, o coração do povo de Israel também começa a sentir isso, um desânimo. Só que com uma grande diferença, né? Que o povo de Jericó não era um povo do povo prometido, não era um povo que Deus prometeu a terra, né? Então, assim, essa grande diferença estava ali. E aí, Josué, o que ele fez? Ele vai conversar com Deus, né? Ele vai e ele disse Josué lá no capítulo 7, ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Quem dera nós tivéssemos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Ora, Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e exterminarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? E aí disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado. Israel pecou, violou a minha aliança que lhes tinha ordenado, tomaram das coisas condenadas, furtaram e mentiram, e até debaixo da sua bagagem as puseram. Pelos que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, viraram a costa diante deles, porque Israel se fez condenado. Não serei mais convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: coisas condenadas há no meio de ti, ó Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos enquanto não tirares do teu meio as coisas condenadas. Vemos aí que existiu uma infidelidade de uma pessoa, de Acã, e que praticamente condenou o povo de Israel. O mais interessante disso é que Deus
continua dando estratégia para eles e continua tocando no coração de Josué, porque vê fidelidade naquele homem. E com a sua fidelidade no coração, ele pega e age conforme Deus pede. Eles acabam encontrando Acã. Lá no versículo 19 diz assim: então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, o Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não ocultes. E aí no 20 diz assim: respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Eis o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de 50 ciclos, cobicei-os e peguei-os. Então, estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Se pararmos para imaginar, fazer um comparativo da nossa vida no dia de hoje, nós sabemos que nós estamos no tempo da graça. Jesus Cristo já morreu na cruz por nós, que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós entendemos que a fidelidade que existe de Deus para com o homem é muito superior à fidelidade do homem para com Deus. E nós, como cristãos, né? Essa palavra tocou no meu coração no dia de hoje, nessa noite, no dia de hoje, né? E eu tenho certeza que vai tocar no coração de todos vocês que estão assistindo a esse culto, a saber que, às vezes, por coisas tão banais, nós deixamos essa fidelidade de Deus. Nós começamos a enxergar o homem, nós esquecemos da cruz, nós esquecemos que existiu um homem que morreu ali na cruz, chamado Jesus Cristo, que morreu por nós, e que Deus, nesse amor tão grande, um amor tão fiel, nos deu o seu Filho para morrer ali na cruz, né? Porque por nossa força a gente não ia conseguir. E essa fidelidade, que é a única coisa que Deus quer. Deus quer da nossa vida hoje que a gente ande com Ele, né? Que a gente ande lado a lado, né? Que no mundo Jesus Cristo mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para que a gente tivesse bom ânimo, né? O que aconteceu com esse povo de Israel? Primeiro que desanimou com aquilo que tinha acontecido, né? E esqueceu da promessa de Deus. E é o que acontece às vezes conosco, né? No meio de tantos rios da vida, às vezes a gente nos depara no meio do rio em situações difíceis e esquece da promessa de Deus, que se a gente estiver lado a lado com Ele, atravessando essas dificuldades, nesses rios cheios de pedras, a gente vai chegar na terra prometida, que hoje na graça ela é dita como o paraíso. Mas às vezes a gente desvia os nossos olhares. A gente sabe que Deus é fiel tanto, mas a gente começa a ter olhos para as coisas prazerosas, coisas picuinhas que às vezes acontecem, nos tirando o nosso foco da cruz. Como sou agradecido a Deus pelas coisas misericórdias que Ele tem feito em minha vida, e eu tenho certeza que Ele tem feito essas misericórdias na vida de vocês, irmãos. A única coisa que Deus pede é que a gente seja fiel a Ele, esteja lado a lado, e que a gente se achegue, se a gente se aproxime daquelas pessoas que estão no mundo, pessoas às vezes que são nossos parentes, que a gente precisa falar exatamente o que está na palavra de Deus. Esse livro de Josué é um livro que nos traz muito ensinamento, mas toda a palavra de Deus
nos traz ensinamento e nos fortalece para dias difíceis, né? Eu separei também, para finalizar, uma passagem que Paulo nos traz, que Deus nos traz através de Paulo. Ele nos dá estratégia para que a gente possa, em dias más, a gente consiga vencer o inimigo. E está lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo do 11 ao 13. E diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra o principado, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais de maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente nos alimente da palavra todos os dias. Às vezes a gente deixa de lado, a gente não coloca esse alimento para que a gente possa ser cada vez mais fiel àquela pessoa. Para que a gente seja fiel, a gente precisa conhecer de Deus. Deus já nos conhece, né? Mas a gente precisa cada dia mais entender as maravilhas que Deus fez, né? Faz e vai fazer eternamente. A própria palavra diz isso, né? Deus é superior a qualquer prazer, qualquer situação difícil, né? Nós às vezes damos ênfase aos nossos problemas e esquecemos do quanto Deus é fiel conosco. E quanto Deus é grande, que se andarmos lado a lado, nós podemos passar com qualquer tipo de problema, seja na saúde, seja financeira, seja qualquer problema que você está passando, que eu passo, né? Eu agradeço a Deus pela oportunidade de falar sobre essa palavra de hoje e falar da fidelidade dele. Nós vimos ali a fidelidade de um homem com uma mulher, de dois homens com uma mulher, de Josué perante a essa mulher, mas principalmente a fidelidade de Deus para com o povo de Israel. E Deus não deixa de ser fiel em tempo nenhum. Deus é fiel sempre conosco. Precisamos sim não desviar os nossos olhos, os nossos olhares da cruz e querer dar vazão para as coisas do mundo. Isso que nós precisamos entender, né? Se Deus falou com Paulo, através de Paulo, que deixa essa palavra para a vida, para muitas e muitas gerações, né? Ele está falando conosco agora, porque eu tenho o caminho para vocês, eu tenho estratégia para vocês vencerem esse momento mal. Não só em Efésios, mas na palavra de Deus o tempo todo. Além dele ser fiel, ele nos dá fortalecimento para que a gente passe por esses momentos ruins. Estamos vivendo um momento difícil de pandemia, mas Deus continua sendo fiel. Nós vamos passar por isso, nós vamos entender o que Deus está querendo com cada um de nós nesses momentos que estamos dentro de casa. Eu, pelo menos, estou entendendo. Eu já consigo ter uma visão do que Deus está querendo na minha vida. Ele tem promessa na minha vida e eu tenho certeza que tem na promessa na vida de vocês, irmãos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, né, que foi me dada para estar falando hoje sobre Josué, sobre Paulo e principalmente sobre a promessa de Deus e a fidelidade de Deus. Eu quero finalizar fazendo uma oração de agradecimento, agradecendo ao nosso Pai do céu, ao nosso papaizinho, dessa forma. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai amado, por tudo que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos preencheu no dia de hoje, na noite de hoje, nesse culto abençoado, Pai.
Senhor, o Senhor nos trouxe um aprendizado maravilhoso, Senhor. Mais um aprendizado, Senhor. Porque não é só no livro de Josué, não é só em Efésios. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos guardado na nossa vida diariamente, todos os dias de nossa vida, Senhor. Eu te peço, Pai amado, Senhor, que o Senhor usa a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. E eu tenho certeza que muitos irmãos querem a mesma coisa, que tá com o seu coração ali aberto, Senhor. Um coração assim, que não está mais de pedra, tem um coração aberto, Senhor. E que o Senhor possa usar a vida desses meus irmãos também, Senhor. Que a sua palavra seja propagada e que muitas almas possam se converter, Senhor. Que a sua misericórdia possa ser sobre a vida dessas pessoas, assim como já foi e está sendo na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por todas as coisas que o Senhor nos deu até aqui. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Paz do Senhor, irmãos, e até mais. Vamos juntos? Vamos nos abençoar? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre a tua vida, como são sobre a minha vida hoje e para sempre.